estenda, até porque é um assunto muito importante, que a gente precisa discutir mais. Voltamos. É porque a gente fala muito. É verdade. É o jornalismo. Então, tente finalizar sobre essas questões mesmo, dos impactos, e para que a gente possa encerrar e dar um tchau, para que esse Instagram não Mas ainda deixe a vai mais gente 50 minutos assim. agora. Não. Como é que... Apareceu aqui a notificação. Bom, é justamente isso que eu falei, né? O setor está bastante fragilizado, bastante abalado, sofrendo muito com essa questão do Covid. A gente teme que nem todos os profissionais consigam, né, depois deste acontecimento, sobreviver. Porque tem gente que tinha dívidas para pagar, tem muitos profissionais, eu comprou um local, fez um investimento e tinha, né, com seu ganho mensal para pagar. Então, a gente ainda tem essa questão de que talvez alguns profissionais não consigam, né, passar por essa situação porque tinham algumas obrigações, né, que tinham sido feitas antes da questão Verdade. da pandemia. Então, a gente não está trabalhando, né, a gente continua fazendo os atendimentos online para não parar completamente o setor, mas, de maneira geral, o setor está parado. Estamos sem festas, que é uma coisa triste. Sem Infelizmente, né? casamentos, sem É uma alegria. coisa muito triste. É. Gente do céu, que situação nós estamos vivendo. Parece ser coisas assim que, tipo, a gente nunca imaginava estar vivendo numa situação como essa. Não, sabe assim, e é uma coisa tipo assim, gente, e as pessoas, eu me lembro quando começou isso, Elisa, eu estava em São Paulo fazendo um curso. Quando eu cheguei em São Paulo, no aeroporto, tinha algumas pessoas que já eram assim, tipo, com a fisionomia asiática, né? Eles estavam de máscara. E aí a gente, tipo assim, já achei estranho. E assim, passava na televisão dizendo que a China tinha começado, alguns casos e tal. A gente sabia que isso ia chegar, mas não tão quanto chegaria, nem como chegaria. E outra coisa, né? Em cada local, né, a gente vê que ele se manifesta de uma maneira diferente. Né? Tem locais onde o vírus é muito mais agressivo, tem locais onde o vírus o pessoal consegue controlar mais, algumas medidas deram certo, outras não, né? Isso aí também vai envolver questões políticas, onde algumas pessoas que estão à frente de cada país tomaram algumas atitudes que levaram, né, ao processo ser menos agressivo, já outros países tiveram outra visão, então o resultado não foi tão positivo. E por aí vai. Então, assim, o que a gente vive hoje, né, aqui vendo cada dia o número de pessoas mortas aumentarem, de pessoas contaminadas. E eu falo isso porque eu acompanho muito a questão da saúde, por minha mãe ser médica e minha irmã ser físio, né, elas estão nos hospitais. Inclusive, minha irmã está trabalhando no hospital que no cirurgia, que hoje em dia é o que tem, acho assim, aqui no estado, mais UTIs para Covid, e a gente acompanha, tipo, o Hum. número de pessoas aumentando, o número de leitos sendo completos. Você abre não sei quantos leitos hoje, daqui a pouco não tem mais um leito. E aí é muito complicado, né? É bem difícil. E o medo também, porque existe um medo de daqui a pouco uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito, não está aqui porque pegou a doença e foi de uma maneira muito grave e severa e acabou levando a vida dessa pessoa. Verdade, é como eu estava falando, as pessoas precisam se conscientizar. Aqui em Maruí mesmo, a taxa de isolamento está em 34%, então é muito preocupante. Porque aqui eu topei aquele negócio fora. Então, também tem muito isso, né? Eu acho que acho que as pessoas imaginam, como assim? Eu estava lendo, né? Porque a gente sempre lê, a gente acompanha, porque a gente quer jornalista ter isso. Tá? A gente fica, né, ligada nas coisas que acontecem no mundo. E eu estava vendo que 80% da população não vai ter sintomas. E só 20% da população vai, como se fosse assim, demonstrar algum sintoma mais gravoso, né? Que no caso, internação, ficar hospitalizado e chegar à morte. E aí as pessoas acham que vão estar sempre nos 80%, na parte que não vai ser atingida, né? E o problema é justamente esse.
que enquanto você... e a pessoa começa a dizer que é uma roleta russa, mas o problema é que quando a roleta russa cai em você, ou em alguém que você ama, ou em alguém que você quer, ou então a vida de alguma pessoa está sendo prejudicada, ou a pessoa está se contaminando porque você não respeitou as medidas necessárias. Porque ainda tem isso, né? As pessoas, tem gente que está doente, não sabe e sai contaminando as outras pessoas. Então, é como eu falei, a questão dos testes, eles estão sendo atrasados, os resultados, estão atrasados por conta de que falta insumo no LACEN, e aí muitas pessoas estão com o vírus, não estão tendo resultado ou não sabe, está por aí pela rua, contaminando outras pessoas também, e os números só aumentam. Exatamente isso. Tipo assim, eu tô bem, tipo, e as pessoas acham assim, porque se eu tiver, eu tô bem. Então, outra pessoa que pegar vai estar bem também. Mas isso não acontece, né? A outra pessoa que pegar pode morrer porque você não ficou em casa e respeitou a sua quarentena, ou então o seu isolamento social, porque você pode sim contaminar outra pessoa, essa pessoa pode chegar à morte por causa da sua contaminação, entendeu? Então, assim, é uma situação muito complicada. E você comentou na live também as medidas punitivas. Eu acho que o governo em si, né, como um todo, a prefeitura aqui em Aracaju, que a gente vive uma situação muito mais complicada, com não sei quantos mil casos, né, que é desesperador quando a gente olha o número, por ser um estado tão pequeno, deveria ser exemplo, né? E é bem desesperador. Afrouxou. Então, o que acontece? As pessoas estão levando a brincadeira. Então, tipo, logo no início, se passasse na rua, a polícia notasse alguém na rua, ou a multidão, a polícia dizia, entre para casa, vai sair, entre para casa. Ia lá, falava, né? Dizia que poderia ser multado, né? Toda essa situação. E isso afrouxou. As pessoas estão na rua, andando no mercado, sem máscara, as pessoas não estão sendo multadas porque estão sem máscara. E por aí vai. Então, assim, afrouxou, né? Então, nem ligando, nem... Parece que já tá tudo normal de novo. Que não também é verdade, Catarina. É muito preocupante essa situação. A gente vê que é preocupante na saúde, preocupante na economia, preocupante na educação, preocupante no meio ambiente. Na verdade, é um conjunto de fatores que essa doença vem trazendo para diversos setores na sociedade. Isso. É algo muito que está devastando, né? De uma maneira tão intensa que a gente fica... Às vezes, que eu estava falando, se a gente for parar para raciocinar, né, os malefícios, a gente fica doida. Porque a gente começa a ver que pode ser uma coisa tão ruim, né? Que a gente pode sair muito fragilizada economicamente, como está acontecendo no setor, como está acontecendo no setor de eventos, que a gente pode sair com a saúde fragilizada, pode perder um ente querido, pode perder um amigo, e tudo. Então, são pontos tão negativos que a gente começa a enlouquecer. Eu digo, às vezes minha mãe chega em casa e digo, não vou nem pensar, não ligo o jornal. Eu já passei por essa fase. Eu estava numa fase de não escutar o jornal porque eu estava angustiada de só escutar notícias negativas. Em casa, sozinha praticamente, que minha mãe estava trabalhando, né, no hospital e tal, mantendo isolamento. Então, eu já estava angustiada, não estava assistindo de maneira nenhuma jornal. Agora eu já estou melhor, sabe? Mas chega um período que eu dei uma bloqueada, assim, por questão da saúde mesmo, mental. Eu acho que muita gente também estava passando por isso, né? E, então, assim, eu usava a internet para filtrar o que eu queria assistir, né? O que eu queria ouvir, não. Tipo assim, as informações básicas, os números, me atualizar sempre, mas não ficava assistindo todas aquelas histórias, todas aquelas coisas negativas, escutando depoimentos de pessoas que perderam pessoas queridas. Eu sei que é a realidade, a gente não pode esconder a realidade, mas assim, para quem está em casa, para quem está com pessoas que você ama, trabalhando, principalmente na linha de frente, que está arriscando a vida, e é bem complicado. Aí você começa a ficar um pouco paranoico. Verdade. Eu acho que muita gente também... É muito complicado. Eu não sei a gente que é jornalista, né? Mas assim, por um tempo eu tentei dar uma bloqueada, assim, porque eu tava bem assustada, né? Com o número crescente de casos, as pessoas morrendo muito, profissionais de saúde e tal. Então, assim, eu dei uma bloqueada por questão de saúde mesmo, entendeu? Assim, mental, que eu tava precisando. Eu também cheguei a um momento assim.
Cheguei a um momento a ficar assim também. E é muito complicado, mas graças a Deus eu tenho filtrado Não, coisas boas, tento pelo menos, né? Filtrar coisas boas, porque estava sendo muito complicado. exatamente. É bem complicado mesmo. Mas assim, Então, Catarina, conte. você tem mais alguma coisa a Não, eu só acrescentar? ia dizer que todo dia eu acordo, né, orando e pedindo a Deus por dias melhores, né, para que isso passe logo, para que a gente consiga passar por essa situação, né, para que a gente consiga aos poucos Verdade, a gente. voltar à nossa rotina, ao nosso trabalho, né? E isso, porque se a gente é bem complicada a situação, a gente sabe que os pontos são muito mais negativos, porque eu acho teremos pontos, muito poucos pontos positivos para muitos pontos negativos depois dessa situação. Por mais que as pessoas digam que a gente está aprendendo, que a gente vai aprender algumas coisas, que a pandemia está ensinando algumas coisas, mas eu acho que ela vai deixar lições muito mais dolorosas do que bondosas na gente, né? E, e Verdade. aí é isso mesmo. Só essa questão de que todo dia eu acordo, quando eu acordo, meu Deus, mais um dia, que isso passe logo e pensamentos positivos para que a gente consiga superar isso da melhor maneira possível. Com certeza, Catarina. Eu agradeço muito pelo seu comentário, pela sua discussão. Foi muito bom, né, estarmos aqui Foi discutindo. bacana, Se foi. aprofundamos até demais, não foi? Falamos de muita coisa, era só para falar de eventos, de festas, falamos de tudo. É porque jornalista é assim, amiga. A gente sabe um pouco de tudo. A gente se enturma tudo, conhece Verdade. tudo, se mete em É tudo. verdade. Ai, Então, eu quero obrigada, Elis. agradecer Viu? pela Tamo sua junto. participação, por você ter aceitado. Na próxima segunda-feira eu vou convidar outro colega jornalista. Se você quiser entrar na live para acompanhar também. Vou sim, vou ver aí. Tem vários, né? Porque temos muitas pessoas assim que fizeram jornalismo, mas estão em outros segmentos também. Isso mesmo. Então, para vocês que estão nos assistindo aqui na live, o Boletim Live Notícias vai chegando ao fim. Até segunda-feira, às 18h30. A minha colega Catarina, uma boa noite. Muito obrigada mesmo. Lucas entrou de novo. Lucas, amor, tudo bem com você? Lucas, Lucas é um entra e sai toda mas hora. acompanha tudo. Estou amando. Você é top! Olha, Elis, obrigada pelo convite. Gostei muito de bater um papo com vocês, para que a gente possa bater outros futuramente sobre outros temas também, né? Não só sobre a área, tipo assim, porque hoje eu tenho mais conhecimento nessa área, porque é a área que eu trabalho atualmente, mas que a gente também possa bater outros papos bem legais, e que futuramente a gente também Sim, converse sobre coisas boas, não só sobre, com certeza. tá bom? Com certeza. Cheiro, Então, tchau, tchau, boa boa noite. noite.